Bendito seja o nome do Senhor. Também saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Motivo de grande alegria, mais uma noite nós nos reunimos na presença do Senhor para poder render a Ele um culto de louvor, de adoração ao seu nome. Sabemos que grande é o Senhor, é um indigno de louvor, digno de toda a honra, de toda a glória e de toda a adoração, e por isso a nossa alma, ela bendiz a majestade sublime do Senhor nosso Deus. Eu convido a igreja a abrir a vossa Bíblia juntamente comigo nessa noite, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, a partir do verso de número 22, para a nossa meditação nesta noite. Glórias e honra seja dada ao nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso de número 22. Leremos até o verso de número 24. Depois nós seguiremos a partir do verso de número 33. Glórias a Deus. 32. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, verso 22 ao 24. E depois nós leremos a partir do verso 32 até o verso de número 42 para a nossa meditação. Amém, irmãos? Quantos acharam? Dizem amém. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Nós leremos uma parte do discurso de Pedro após a descida do Espírito Santo. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós crucificastes e matastes pela mão de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Verso de número 32. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a este Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, tantos quantos Deus, o nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas.
e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai Celeste, a tua igreja já orou, nós cremos no poder da oração. E por isso, Senhor, na nossa grande dependência nesta noite, nós te pedimos que a tua graça não se aparte de nós, mas que o Senhor revela-nos a tua palavra pelo teu Espírito e faz-nos, ó meu Deus, compreender qual seja a tua vontade para conosco, falando ao nosso coração, ao que nós te oramos em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém, e glórias a Deus. A igreja pode se assentar, desocupa as suas mãos, aplauda o nome do Senhor pela sua palavra nessa noite. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Hoje nós já estamos suando mais do que o de costume, mesmo antes de começarmos a falar, talvez também não só devido ao calor, mas pela necessidade que nós sentimos da parte de Deus, porque se fôssemos nós nos depositar a nossa confiança em nosso saber, nós sabemos que ele é muito pouco, mas quando nós sentimos a dependência do Senhor, nós sabemos que quanto mais se abre o espaço para nós sentirmos esta dependência, maior ainda é a graça que o Senhor ele tem para derramar sobre nós e fazer com que nós sejamos instrumentos úteis não para o nosso propósito, mas para o propósito qual Ele quer realizar sobre a nossa vida. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor. Amados, este texto que nós lemos nesta noite, ou parte deste texto, nós que conhecemos a palavra, nós vamos saber que ele vai se inserir em um momento inicial da igreja primitiva, aonde Deus ele havia acabado de cumprir uma das grandes promessas esperadas pelo seu povo desde o Antigo Testamento, desde a Antiga Aliança, uma promessa que Deus de maneira clara havia trazido por intermédio especialmente do profeta Joel, que nos últimos dias estes, os quais nós ainda vivemos, sabemos que desde o momento em que Cristo ele veio à terra, ele cumpriu o seu ministério, ele venceu todas as coisas, e a palavra nos diz que ele subiu aos céus, levou cativo o cativeiro e ele deu dons aos homens. Desde o momento em que Cristo ele cumpriu o seu ministério, nós vivemos os últimos dias, os dias de se aguardar o tempo do fim. Bendito seja o nome do Senhor. Deus havia acabado de cumprir esta grande promessa de que nos últimos dias ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, de maneira que os jovens eles haveriam de profetizar, os velhos teriam sonhos, sobre os servos, sobre as servas ele derramaria do seu Espírito. Nós vamos ver que Cristo, em especial ao final do seu ministério, após já ter anunciado aos seus discípulos que o Filho do Homem ele haveria de ser entregue nas mãos dos pecadores para ser crucificado, Cristo ele vai trazer um especial enfoque ao cumprimento desta promessa, para que os seus discípulos eles tivessem esperança após o Senhor ele ser entregue, ainda que fosse necessário se cumprir a palavra do Senhor de que o pastor ele seria ferido e as ovelhas elas haveriam de se dispersar, mas Jesus ele já estava lhes dizendo: olha, mas depois eu haverei de ressuscitar ao terceiro dia, e eu irei adiante de vós para a Galileia, porque é necessário que eu cumpra aquilo que no Filho do Homem está escrito. Mas após eu cumprir aquilo que no Filho
escrito: a morte ela não haverá de me deter, eu haverei de ressurgir para enviar sobre vós o Espírito Santo, e este Espírito, este Consolador, ele estará convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. E este é o momento que Deus havia acabado de cumprir esta grande promessa. O Espírito do Senhor, ele foi derramado, e novas línguas elas foram concedidas àqueles que estavam reunidos a aguardar e buscar a promessa do Senhor. E eles anunciavam, nos diz a palavra de Deus, as maravilhas do Senhor em outras línguas que eles antes não conheciam, mas que era feito saber aos homens a mensagem do Evangelho de Cristo. E este momento que se segue é que muitos já estavam confusos, muitos olhavam e diziam: olha, como é que pode todos estes homens galileus, e nós o ouvimos na nossa própria língua, que antes eles não eram instruídos. Mas outros olhavam e diziam: estes homens, na verdade eles estão embriagados, já na primeira hora do dia. Mas o Espírito do Senhor, ele reveste então ao apóstolo Pedro, que com os 11 nos diz a palavra do Senhor, ele se põe de pé e levanta a sua voz e diz: varões galileus, todos vós que estáis agora em Jerusalém a contemplar esta obra, estes homens eles não estão embriagados, este é o operar do poder de Deus que vós estáis a contemplar. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E nós vamos ver, amados, que o operar de Deus, ele nunca se manifesta para a glória humana. O operar de Deus, ele nunca se manifesta tão somente para que algo do homem seja conhecido. O operar de Deus, ele se manifesta para que o nome de Deus, ele seja manifesto entre os homens, e nós conheçamos que não existe outro, que não há outro Senhor, que não há outro Salvador. E no momento em que o Espírito, ele se manifesta, Pedro, ele começa a pregoar e dizer: este Jesus que vós pregastes sobre o Calvário, que vós entregastes à crucificação, Deus o ressuscitou, e é ele quem derramou este dom que hoje agora vós vestes. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, bendito seja Deus. E Pedro então talvez seja o primeiro dos pregadores pentecostais, aquele que pregou no dia de Pentecostes, em especial no momento em que o Espírito de Deus ele se derramou. E nós estamos aqui tão somente porque esta promessa do Espírito, ela foi cumprida, e ela se cumpre sobre a vida de todos aqueles que quiserem o receber, todos aqueles que quiserem dele desfrutar. E verdade é que este Espírito, ele vem não somente para nos dar os dons ministeriais, para o pastoreado, para o anúncio da palavra, não só para nos dar os dons, para que nós venhamos falar em novas línguas, ou que conheçamos as revelações de Deus, mas ele veio para nos salvar desta geração perversa e nos selar com a promessa de Deus, de que neste tempo do fim ainda existe um rebanho separado pelo Senhor, um rebanho que conhece a voz do seu pastor, que o chama para fora, e estas ovelhas elas seguem a Cristo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Mas talvez para nós chegarmos ainda, amados, a este estágio que o Senhor ele nos quer, nós precisamos passar por processos com o Senhor. Antes de Pedro ele fazer esta pregação do derramamento do Espírito, a palavra vai nos dizer também no
evangelista Lucas, no capítulo 5, no Evangelho de Jesus, o chamamento de Pedro, o primeiro momento em que o Senhor o chama, é o momento da pesca maravilhosa. Pedro, como um pescador, estava a lançar as suas redes, amanheceu o dia e eles nada o haviam pegado, nos diz a palavra do Senhor. E agora Cristo estava no início do seu ministério a anunciar, Cristo estava a anunciar a mesma palavra que Pedro aqui, ele estava também a anunciar no verso de número 38. Jesus estava pregando dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, bendito seja Deus. E enquanto Cristo ele ensinava a multidão, ele entra em um daqueles barcos, pede que ele fosse afastado da praia, e Jesus apregoava ao povo. Quando ele acaba de anunciar, ele então diz aos pescadores, ele diz a Simão, que mais à frente fora chamado Pedro, ele disse: olha, lançai as vossas redes ao mar, ide ao mar e lançai as vossas redes. Pedro ele olha para o Senhor e diz: Senhor, nós a noite inteira temos lançado e nada pegamos, mas sob a tua palavra eu haverei de lançar a rede. A palavra nos diz que eles vão novamente ao mar, e quando eles lançam na outra banda, o Senhor então vai nos dizer que as redes elas se enchem, elas se rompiam, eles precisavam de ajuda agora para arrastar até a praia. E quando eles chegam até a praia, Pedro imediatamente reconhece o senhorio de Cristo, e ele então se coloca de joelhos diante do mestre e diz: Senhor, aparta-te de mim, eu sou um homem pecador, tu és rei, tu és Deus, eu sou pecador, eu não posso ficar perto de ti. Mas o Senhor ele diz: Pedro, de maneira nenhuma eu vou me apartar de ti, eu sei que tu em verdade és pecador, mas agora venha, larga as tuas redes e venha após mim, porque eu te farei pescador de homens. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E quantos de nós já fomos também chamados pelo Senhor? Se nós estamos aqui nesta noite, e nós sempre precisamos dizer isso, nós não estamos aqui por um acaso. Assim como Cristo ele veio e ele se manifestou pela sublime presciência de Deus, conforme nós lemos agora na palavra, o Senhor ele já sabia que nós estaríamos aqui, porque Ele mesmo quem nos chamou para nós estarmos aqui nesta noite. Cristo, quando estava dando as suas últimas instruções aos discípulos, registra o evangelista João as palavras do mestre dizendo: não me escolhestes vós a mim, eu vos escolhi a vós, eu é quem vos dei o nome, para que vós vades, deis fruto, o vosso fruto permaneça. O Senhor ele também te chamou, não é para tu ficar lançando as suas redes e buscando os sustentos deste mundo, buscando aquilo que é deste mundo. O Senhor ele te chamou para algo maior. É certo que precisamos trabalhar para ter o nosso sustento, porque Deus assim ele nos ordenou, mas acima do trabalho que vem para satisfazer a necessidade do nosso corpo, Deus ele nos chamou para o trabalho, para satisfazer a necessidade da nossa alma, porque não adianta nós estarmos na pesca maravilhosa e vermos as maravilhas, a graça de Deus se manifestar, e nós não termos o chamado da salvação do Senhor. Deus ele te trouxe aqui nessa noite, é porque o teu chamado não é só para tu ver a pesca maravilhosa e dizer: Senhor, tu és grande, eu reconheço, tu és sublime, eu reconheço, eu sou pecador, eu reconheço, mas é para tu ouvires o chamado do Senhor: siga-me, venha após mim, porque eu tenho ministério para você exercer na minha presença.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pedro, ele segue então imediatamente a Cristo, mas a jornada ela ainda não estava pronta, ele ainda não estava pronto, ele precisava ainda passar por mais experiência por Cristo. Nós não vamos fazer a citação completa desta jornada em virtude do tempo, mas nós vamos destacar aquilo que o Espírito de Deus ele desejar nos ensinar, para que aprendamos assim. A palavra ela existe para que nós venhamos ler, venhamos meditar e venhamos aprender naquilo que está escrito, para que cresçamos na graça e no conhecimento de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Pedro, ele era um homem pronto para falar. Sempre que a palavra vinha na sua língua, ele pronunciava, e muitas vezes sequer pensava antes de pronunciar a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele haveria de passar por experiências para ser lapidado pelo Senhor nisso. Nós vamos ver que Pedro era um daqueles discípulos que estavam próximos da intimidade, da comunhão com o Senhor. Pedro, Tiago e João, por diversas passagens, o Senhor ele vai nos mostrar Cristo, nos chamando para mais perto de si, em um momento de intimidade com o Pai, um momento em que Cristo ele manda os seus discípulos atravessarem o barco para outra banda. Ele sobe ao monte para orar só, nos diz a palavra do Senhor. E aí já nós aprendemos que como a igreja ela perseverava no primeiro momento aqui na palavra do Senhor, na doutrina, na comunhão, no partir do pão e na oração. Cristo, sendo Deus, ele sempre separava um momento para falar com o Pai. E o Senhor nos chama nesta noite, a mim e a você, a necessidade, a responsabilidade que nós temos também de separar o nosso momento para estar em comunhão com o Pai, para estar falando com o Pai. Se o próprio Cristo, sendo ele verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, ele separou o seu momento de intimidade com o Senhor, como é que nós vamos resistir se nós não buscarmos a Deus, se nós não levarmos a sério o chamado que o Senhor ele nos tem feito, se nós não levarmos a sério a mensagem que o Senhor ele nos tem trazido para viver? E se nós falamos aqui, esta palavra ela bate antes em mim, antes de bater em você, antes da palavra ela sair da minha boca, eu preciso remoer aquilo que o Senhor ele quer trazer para mim de ensino, aquilo que o Senhor ele quer trazer para mim de instrução. Se tu não quiser receber a palavra, eu recebo a palavra do Senhor, eu reconheço a minha dependência do Senhor, e eu sei que eu preciso buscar mais momentos para estar em intimidade com Deus e viver assim então o chamado que Ele tem para a minha vida. Bendito seja o nome do Senhor. Sábio tu serás, sábia tu serás, se tu também te colocares na posição que Deus ele tem te chamado para viver. Quando Cristo ele manda então os seus discípulos para outra banda, o mar tempestuoso os alcança e o mestre ainda não havia se juntado a eles no barco, mas a quarta vigília da noite o Senhor ele vai ao encontro dos discípulos andando sobre as águas. Pedro então, sendo aquele homem direto no seu falar, quando Jesus se apresenta dizendo: sou eu quem vou ao vosso encontro, Pedro imediatamente ele disse: é o Senhor, então me manda ir ter contigo sobre as águas. E Jesus ele logo diz: então vem, é isso que tu queres viver comigo? Então pode vir ao meu encontro. Bendito seja o nome do Senhor. Pedro ele pisa para fora do barco e começa a andar sobre as águas, nos diz a palavra. Ele havia pronunciado, havia provado, mas a sua fé ainda não
aperfeiçoada no Senhor. Ele sentiu o vento e ele temeu, e quando ele parou de confiar, ele começou a afundar, mas a sua boca ela se abriu dizendo: Senhor, salva-me. Bendito seja Deus, e a mão do mestre ela lhe alcançou. Precisamos nós ter uma disposição para buscar viver experiência com o Senhor, e precisamos ter em nosso coração a nossa fé aperfeiçoada em Deus. E se necessário for, no momento da necessidade, nós não vamos clamar aquele que está lá fora para dizer que a jornada está difícil, o chamado que Deus fez ele está difícil. Nós vamos abrir a nossa boca e dizer: Senhor, salva-me, porque eu confio na tua palavra. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor Jesus, porque as mãos do mestre elas estarão estendidas para te socorrer. Bendito seja o nome do Senhor dos exércitos. Pedro, ele é aquele também, amados, que a palavra ela vai nos registrar. O evangelista Mateus, o evangelista Marcos e também o evangelista Lucas, eles vão nos dizer o momento em que Pedro ele confessa a Cristo, ele recebe a revelação especial do Pai de que Jesus ele é o Cristo. Jesus ele pergunta: olha, quem dizem os homens que eu sou? Eles diziam: um disse João Batista, outros disse Elias, outros disse Jeremias ou algum dos profetas. Mas então Jesus ele faz a pergunta que deve ecoar aos ouvidos de todo aquele que professa o nome do Senhor. Jesus ele diz: e quem é que vós dizeis que eu sou? Quem é que vós dizeis que eu sou? Quem será que Cristo ele é para nós? Será que Cristo ele é para nós um amuleto que nós recorremos quando nós vemos que algo deu errado na nossa vida? Será que Cristo ele é para nós um empréstimo bancário que nós vamos buscar quando nós queremos granjear alguma coisa para este reino, para esta terra? O que é Cristo para nós? Quem é Cristo para nós? Bendito seja Deus. Será que Cristo ele é para nós alguém que nós vamos recorrer de vez em quando parece que a jornada ela está difícil e nós não conhecemos a intimidade com o Senhor? Ou será que nós já recebemos do Espírito esta mesma revelação que Pedro ele recebeu quando Jesus ele perguntou: e vós, quem é que vós dizeis que eu sou? E Pedro imediatamente ele toma a palavra, ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Esta precisa ser uma confissão que não está só nos nossos lábios. Esta precisa ser uma confissão que está na nossa alma, gravada, escrita pelo Espírito de Deus, porque ali que a lei do Senhor ela está escrita nesta nova aliança, nos diz a palavra do Senhor. Mas Pedro também era um homem que precisava ser aperfeiçoado, assim como nós. E assim que ele professa ao Senhor Jesus, ele diz: olha, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Não foi carne, não foi sangue que te revelou, mas foi o Pai que está no céu. Eu também te digo que tu és Pedro. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno elas não prevalecerão contra ela. Eu te dou as chaves do reino. Aquilo que tu ligares na terra será ligado no céu. O que tu desligares na terra será desligado no céu. Bendito seja o nome do Senhor. E estas chaves do reino, o dom do Espírito de Deus, ele quer dar a nós, porque é o chamado que Deus ele fez para Pedro, é o chamado que Deus ele estendeu. O Senhor ele estendeu-nos este chamado para que nós sejamos também pescadores de almas para o reino de Deus, que nós sejamos também árvores frutíferas na presença do Senhor nosso Deus. Nós precisamos apresentar ao Senhor frutos
almas. Nós precisamos, amados de Deus, Ele quer despertar no nosso ser esta sede, orar ao Senhor, buscar ao Senhor, para que o Senhor da seara, Ele envie trabalhadores, porque a seara é grande, e muitas vezes o Senhor, Ele nos chamou aqui, nós sabemos que Deus, Ele está no meio de nós. Os irmãos não interpretem mal, o Senhor, Ele está no meio de nós, ainda que o nosso número, Ele seja reduzido, Deus, Ele está aqui, Jesus, Ele opera aqui, Jesus, Ele fala aqui, mas o Senhor, Ele não quer que nós tenhamos aquela síndrome que Elias, ele teve, dizendo só eu restei, não tem mais ninguém. O Senhor, Ele diz: Elias, tu não sabe aquilo que tu está falando, tu já foi, eu já operei por meio de ti, os profetas de Baal foram exterminados, mas eu sou Deus soberano, tu está vendo só aquilo que a tua vista alcança, os meus olhos, eles são como chama de fogo, eles estão contemplando toda a terra, eu estou contemplando o campo, aonde eu ainda estou preservando os remanescentes, que a minha graça ela vai alcançar. Oh, aleluia, oh, glória ao teu nome, Senhor. Oh, aleluia, oh, glória, 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 glória a Deus. Aleluia, aleluia. Bendito seja o teu nome, Senhor. O Senhor nos quer chamar para esta obra, o Senhor nos quer convocar para este ministério. Oh, glória ao teu nome. Se fosse de mim, eu não teria esta palavra. É muito mais fácil nós vivermos na nossa própria, nos nossos próprios interesses. É muito mais fácil. É muito mais fácil eu olhar e pensar que só está tudo bem, mas a obra do Senhor, ela é grande, e é por isso que nós precisamos orar ao Senhor da seara. Disse Jesus, aleluia, bendito seja Deus, porque os campos, eles precisam de trabalhadores para a seara de Deus. Aleluia, bendito seja o teu nome, meu Senhor. Oh, glória, 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 glória. Oh, aleluia, 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 aleluia. Bendito seja Deus, o Senhor, Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que será que há impossível ou difícil para o Senhor? O que será que há difícil para o Senhor nosso Deus? Não há nada difícil para Ele. Somos nós que não nos disponibilizamos para cumprir aquilo que Ele já nos mandou cumprir. Às vezes nós achamos muito pesada a palavra que Jesus, Ele pronunciou quando Ele falou do servo inútil. Nós achamos que é muito difícil. Mas sempre que eu ouço esta passagem, eu olho para mim e eu vejo que eu sou pior do que o servo inútil. Porque o servo inútil, ele faz aquilo que o Senhor, ele manda. Mas nós, nem o que o Senhor manda, nós não fazemos. Nós, nem aquilo que Ele já nos revelou, nós não nos disponibilizamos para fazer. E nós não podemos nos apresentar como nosso irmão Davi, o Senhor sempre lhe concede a palavra nesta passagem, como aquele que enterrou o seu talento. E às vezes eu olho, e muitas vezes nem como que enterrou o talento, eu estou diante do Senhor. Eu nem vou dizer, nossa, eu vou trazer para aquilo que eu vejo quando eu ouço esta palavra. Porque às vezes tem talento que Deus, Ele nos entregou, que nós nem sabemos mais aonde está. Aquele servo, ele enterrou, ele sabia onde está. O Senhor voltou, Ele devolveu. Ele está aqui, aquilo que tu me destes. Mas nós às vezes já deixamos para lá. Aquilo que era do Senhor, nós já deixamos para lá. E nós nem temos para devolver mais. Mas nós precisamos exercer
aquilo que Deus ele nos entregou. E nós não vamos prosseguir aqui, senão até onde a graça do Senhor ela nos conduzir. Pedro ele também era aquele que imediatamente ele queria tirar Jesus do seu propósito na cruz. Recebeu as chaves do reino, mas quando Jesus ele disse que o evangelho ele é de cruz, ele diz de maneira nenhuma, o Senhor não vai fazer isso contigo mesmo. Tem piedade. Nós vivemos num momento em que muitos estão nesta fase de Pedro. Eles dizem, olha, tem piedade de ti, como é que você vai cumprir todo este catálogo, todos esses mandamentos? Deixa isso para lá, rapaz, vai viver a tua vida. Mas o Senhor Jesus, quando ele ouve Pedro querendo lhe tirar a cruz, ele diz, para trás de mim, Satanás, tu não sabe o que é as coisas de Deus, tu só sabe aquilo que é as coisas dos homens, mas eu vou te revelar ainda aquilo que tu deves sofrer pelo Evangelho. Bendito seja Deus. Se eu sair da cruz, você está lançado no inferno, mas se eu for na cruz, muitas almas, todos quantos o Senhor chamar, serão alcançados. E é isso que o Senhor ele entregou a Pedro para ele pregar nesta primeira mensagem após a descida do Espírito Santo. Esta promessa ela diz respeito a vós, aos vossos filhos e a todos quantos o Senhor chamar. E como é que eles serão alcançados? A palavra, Paulo ele pergunta quando escreve aos Romanos, como é que eles ouvirão se não há quem pregue? Como é que haverão de pregar se não forem enviados? E se porventura nós ainda estamos em dúvida se o Senhor ele nos chamou para ser testemunhas dele, este é o momento de confirmação. Você é uma testemunha de Cristo, da obra salvífica de Cristo, que Jesus ele é o Senhor, o Filho do Deus vivo. E por isso, não deixe esta palavra morrer, não deixe essa semente morrer, não deixe essa semente ser infértil. Faça com que esta semente ela frutifique. Faça com que este talento ele gere outros talentos na tua fala, no teu modo de viver, no teu agir. Faça com que a palavra ela seja conhecida e a glória de Deus manifesta através de você. Amém? Palmas bem alegres, exalta o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Aleluia.